Eu sou a Luca e aqui no Cada Caso um Caos, aquele esquema nosso de todas as quintas, né? A gente dá uma geral em alguns artistas com olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor, músico e psicanalista Davi Flores, tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções, e agradecer ao Guga Mafra aqui pela camiseta, adorei, o livro também é 10, valeu Guga! Bom, hoje vamos falar sobre o Wes Borland do Limp Bizkit. Wes Lonely Borland nasceu no dia 7 de fevereiro de 75 na Virgínia, nos Estados Unidos. Esse mês aí fez 47 anos, né? Tem um irmão mais novo, o Scott Borland, são filhos da Sally e do Tom, que era pastor presbiteriano. Por conta disso, o pequeno Wesley tinha que andar na linha e frequentar a igreja todos os dias. Apesar disso, os pais sempre encorajaram o Mini Norte ali a ter uma mente aberta e incentivaram seus interesses, por mais estranhos que pudessem parecer. Pra você ter uma noção, o pai levava o filho ali pra assistir, tipo, Megadeth, Judas Priest, coisa linda, e grande elenco. Ele até achava engraçado, assim, quando ele conta que passava o baseado pra ele, sem saber que o cara era, na verdade, um pastor da igreja. O que os pais não acharam suave mesmo foi quando o pequeno Wes inventou de tocar bateria e juntou um monte de pote e panela ali pra fazer um barulho. Aí ele achou melhor ir pra um outro caminho e tal, e ó, com 12 anos já estava fazendo uns trampinhos na mercearia, cortando uma graminha aqui e ali, e foi com isso também que ele juntou uma moedinha e comprou sua primeira guitarra, que ele tem até hoje. Apesar de crescer no sul dos Estados Unidos, né, que é basicamente o berço ali do country, e de fazer aulas de guitarra na igreja, ele estava mais interessado nas podreiras mesmo ali, batendo as cabelas ao som do Metallica e do Testament, e também ao som de Circle Jerks e Minor Threat. Ao contrário da situação em casa, na escola a coisa era complicada, né? O Wes se sentia uma aberração no meio da molecada e era agredido pelos colegas que xingavam e batiam nele diariamente. O Wes disse que nessa época rezava para encontrar coragem para lutar contra os meliantes e disse que secretamente desejava que eles morressem, que magicamente parassem de respirar. O irmão foi na onda dele e começou a tocar guitarra também. Foram meio que aprendendo juntos, né? Claro, para você que também quer aprender a tocar, tem a melhor escola online do Brasil, que é a Music Dot. Lá tem mais de 300 cursos, inclusive guitarra. Desde o iniciante, né? Também tem guitarra rock para você aprender solos assim de mestres como Slash, Ed Van Halen, Kirk Hammett e muito mais. Tem as aulas dos solos desses caras, demais, né? A primeira aula, inclusive, é de graça e tem desconto aí no link da descrição, que é o musicdot.com.br/promoção/Luca. Aproveita aí, bora chegar chegando de joelho. Bom, foi aí, aprendendo a tocar, que os irmãos montaram sua primeira banda de garagem, a Goat Slayer, e passavam horas tocando e enchendo a cara com uma birita lá que o próprio Wes fermentava em casa, fumando uma maconha zoada, mastigando um tabaquinho vencido, fazendo um som pesado e todo engraçadalho, tipo um Blink-182 com whey protein, assim, nessa pegada. Aliás, tem episódio dos 3 meninos do Blink aqui, vá lá ver que é demais. Bom, por causa do trampo do pai, acabaram mudando pra Flórida e lá o jovem Wes passou a frequentar a Douglas Anderson School of the Arts e arrebentava, né? Tinha um talento único e gostava muito do que fazia. Sua ideia era levar esse talento para a faculdade para depois tentar um emprego na indústria do cinema. Ele queria trabalhar com efeitos especiais, assim, ou fazer aquelas maquiagens cabulosas, sabe? De filme de terror e sci-fi, que ele amava desde pequenote. Quando não estava modelando as argilas ali ou sujando as telas de tinta, estava esmirilhando as 6 cordas com um professor especializado em jazz e também continuou fazendo um som. Numa dessas aí, enquanto se apresentava com a banda Kronk, chamou a atenção de um molequinho que estava ali na plateia com o seu visual diferente, pique Marilyn Manson, assim, que já tinha visto ele no bar que frequentava. Esse molecote era apenas o Fred Durst. Aí o resto é história, né? Tem bastante coisa aí sobre o Limp Bizkit no episódio do Fred Durst, que também tá bem legal, vá lá ver, é demais esse episódio. Com o estouro do Limp Bizkit, né, o ego do Wes também estourou ali, viu? Ficou mais inflado que bonecão de posto. Pra ajudar, ele tava tomando um remédio com base em anfetamina. Diz que era pro tratamento ali de TDAH, né, transtorno do déficit de atenção. E ele acha que isso era parte do problema. Ele era chamado de Stress Borland pela galera, porque se preocupava com tudo o tempo todo, ficava noiado. Bom, bateu muito de frente com o Fred, que também não era um cara fácil de lidar, e o clima foi
pesando. Em 2001 acontece um fato marcante para o Wes, né? Eles estavam tocando no Big Day Out em Sydney, na Austrália, quando uma fã, a Jéssica, de 15 anos, foi esmagada pela plateia e morreu no hospital. A turnê acabou na hora, né? Os caras tiveram que se resolver na justiça e isso pesou demais para o Wes, que se sentia super culpado, como se ele tivesse realmente assassinado alguém. Ele conta que esse episódio tirou a cor e o gosto de tudo na vida e ele percebeu que o que ele fazia com o Limp Bizkit era muito perigoso. Poucos meses depois rolaram os atentados de 11 de setembro. Todas essas tretas, né, acumularam pesado e o Wes ficou de saco cheio assim e mandou um The End. Saiu do Limp Bizkit e saiu de peitinho de pombo, achando que fazer sucesso era facinho e era só botar um disco na pista que já era. Só que ele errou feio, assim, errou rude. Ele tentou mais um projeto com o irmão, o It's the Day, mas não vingou. Segundo ele, isso serviu para que ele tomasse uma boa dose de humildade ali, né? Até para tocar com outras bandas era difícil, o Limp Bizkit não tinha uma imagem muito legal na cena. Ele chegou a tocar, né, com Nine Inch Nails e o Marilyn Manson, mas ambos demoraram ali para bater o martelo na contratação por medo de terem o nome da banda associados ao Limp Bizkit. Ele acabou fazendo as duas gigs de qualquer jeito e se sentia meio que um funcionário, assim, não sentia que fazia parte, que aquilo também era dele, sentia que era um lado ali dele que tinha morrido, sabe assim? Bom, foi então que em 2009 ele volta de vez pro Limp Bizkit pra alegria da geral, né? Nas palavras dele, ele disse assim, ó, eu voltei porque senti que era isso que estava no meu sangue, não importa o que eu fizesse, não era eu mesmo. Eu comecei essa banda com esses caras, simplesmente é mais natural pra mim estar com eles, fecha aspas. Bom, ele se resolveu com o Fred, né? Disse que ama ele como um irmão e hoje se dão super bem. Comentou que apesar do relacionamento conturbado que tiveram, só precisaram de um tempinho pra amadurecer como pessoas. É como fazer parte aí de uma família e famílias nem sempre se dão bem. Fecha aspas novamente. Além de ser um rifeiro nato, né, com mais de 40 milhões de discos vendidos, o Wes transpira a arte, né? Isso se reflete ali no palco com as fantasias, as maquiagens viscerais. E ele faz isso desde que começou a tocar nas bandas de garagem. O Wes lembra quando viu Kiss na TV, achou que eles fossem tipo super-heróis, né, que tocavam guitarra. Além disso, ele pirava também nos shows do David Bowie, do Alice Cooper. Fala que ele é um artista visual, né, que sabe esculpir, costurar e pintar. Então, segundo ele, precisava usar isso e o seu corpo começou a se tornar um médium que ele trabalhava. Todos os personagens são criados a partir do efeito que ele quer causar no público. Ele disse o seguinte, que tudo no palco precisa alimentar essa fantasia de moleque, de querer ser um super-herói, de querer ser um guerreiro. Eu quero ser consumido por essa energia que me engana, me faz pensar ser mais poderoso do que realmente sou. E ele fecha dizendo, é como se eu me tornasse um monstro e isso me ajuda a ficar de frente a 10 mil pessoas, como se eu mandasse na porra toda. Fecha aspas. Bom, ele continua aí, né, fazendo suas artes, pintando seus quadros, fazendo suas esculturas, se descreve como um artista visual que por acaso toca guitarra, tem milhões de projetos, né, é o rei do do it yourself, já participou daqueles programas Pique GNT, sabe, reformando uma casa que comprou sem visitar e tal, participa de um podcast que chama Space Zebra, que revela novas bandas e traz ali uma molecada legal para fazer umas batalhas de riff com o próprio. Já trampou em trilhas sonoras, né, como Underworld, Jogos Mortais, Resident Evil, e quando ele se aposentar, né, ele fala de se aposentar do rock, ele fala que quer fazer uma transição para a carreira aí de fazedor de trilhas no cinema. Ele tá sempre fazendo música, não para nunca. Tá sempre produzindo, sente a necessidade de criar e soltar seu som sempre que pode e faz para si, né? Faz porque gosta, sem fim lucrativo nenhum, assim. Se tiver um comentário lá falando que legal esse som para ele, ó, tá pago. Como muito bem dito uma vez pelo nosso querido amigo Jonathan Davis do Korn, ele é um artista completo, é um baita guitarrista, pintor, ferreiro, ele tá em todas por excelência. Se você pensa em arte, você pensa em Wes Borland. Fecha aspas. Jonathan mandou muito. Bom, para mandar um solo sobre o Wes Borland, vamos ver o psicólogo, professor e guitarrista Davi Flores. Fala aí, Davi. Fala, Luca. Me ocorreu tratar um pouco da história do Wes Borland pela via do brincar e, nesse sentido, escolho um texto do Freud chamado Escritores Criativos e Devaneios, de 1908, para nos acompanhar, dado que Freud diz nesse texto que nós nunca abandonamos totalmente o brincar
da primeira infância, mas sim o substituímos por outras atividades, como por exemplo o fantasiar ou a capacidade criativa, né? Nesse sentido, o Wes teve uma infância muito investida na sua capacidade de brincar, na sua capacidade de explorar o mundo, na sua capacidade de fantasiar e criar realidades, de modo que quando na escola ele se depara com colegas agressivos que o agridem e o xingam, ele encontra uma solução interna, uma solução pela via da fantasia. Ele imagina que seus colegas de escola morreriam então ou parariam de respirar. Para Freud, toda criança se comporta como um escritor criativo e cria então uma realidade que mais lhe agrade. No caso, o Wes soluciona suas dores naquele momento assim. Ele se vinga internamente de seus colegas hostis. O mais interessante é que para Freud, no mesmo texto, o contrário do brincar não é o que é sério, mas sim o que é real. Então, num determinado momento da vida do Wes Borland, uma fã morre no show, um atentado terrorista mata centenas de pessoas, brigas reais com Fred Durst acontecem, e então sua fantasia não dá conta da realidade. Sua capacidade de fantasiar se rompe diante do impacto da realidade. Wes passa a se sentir culpado, como se tivesse assassinado alguém. E talvez esse seja um dos maiores terrores, né? De que o brincar se torne realidade, de que o pensar a morte, fantasiar a morte, se torne, encarne numa morte real, como se os pensamentos tivessem um poder, uma sensação terrível de onipotência. O Wes passa por um período bastante difícil e finalmente retorna ao Limp Bizkit com suas máscaras, que se tornam personagens que o permitem se sentir mais poderoso do que ele de fato é. Mais uma vez, Freud, no mesmo texto, Escritores Criativos e Devaneios, diz que o sentimento dos heróis nas ficções é justamente esse, o sentimento de que nada lhe pode acontecer, né? O sentimento de invulnerabilidade, o sentimento dos heróis dos nossos devaneios, um ego invencível. Me parece ser justamente essa experiência do Wes quando ele coloca uma máscara nos palcos. Ele se sente um super-herói, poderoso, um monstro que manda em tudo, ou nas palavras do Freud, Sua Majestade, o ego. Acredito, por fim, que o Wes tenha reencontrado a sua infância, depois de todos esses abalos que ele viveu, nos palcos. Como fazer parte de uma família, diz ele, onde ele pode brincar, inventar, criar, ser um super-herói. Pela via de ser um herói invencível, inclusive, ele me parece curar o seu terror da morte. Seja a morte que ele desejou, seja as mortes que ele viveu, seja a sua própria morte, já que um herói não mata, salva os outros da morte e, enfim, é invencível, imortal. Um beijo, Luca, valeu demais. Curtiu? Demais, né? Eu acho o máximo. Eu piro nesses comentários aí também do Davi. Se você também gosta aqui do Cada Caso um Caos, curte música e psicologia, vamos passar esse vídeo pra frente que só fortalece a nossa comunidade. Me segue no Insta, Luca89FM. Semana que vem tem mais.